Ó, nessa questão 26 vem dizendo assim: cerca de 24,3% da população brasileira é hipertensa, quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal. A variação da pressão sanguínea P em milímetros de mercúrio de um certo indivíduo é expressa pela função do tempo por. Então, aqui a pressão vai ser igual a 100 menos 20 vezes cosseno de 8π sobre 3, onde T é dado em segundos. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. E ele vai falar das afirmativas aqui, né? Deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Vai perguntar a respeito da frequência. Vai dizer que a pressão em T igual a 2 é igual a 110. E vai dizer que a amplitude da função é 30. Bora ver? Então, ó, quando ele fala aí para a gente já poderia pensar a respeito da amplitude, não é? O que é que vai acontecer? Quando a gente tem uma função trigonométrica, a amplitude tem a ver com o Bzinho, né? Então, se a gente está mais ou menos assim, né? Esse Bzinho tem a ver com a amplitude. Então, vê se isso daqui é 20, quer dizer que esse Bzinho que corresponde à amplitude seria 20. Então, essa amplitude que a gente vai ter não vai ser de 30, né? Então, essa alternativa número 3 já estaria incorreta, né? A gente já poderia dizer que ela não está correta. Vamos ver com relação à frequência. V. Quando a gente está em batimentos por minuto, né? Vê, quando a gente está dentro de física, a gente lembra que a frequência é uma relação que envolve o quê? É o período inverso da frequência, né? Então, vê, a gente sabe que para a gente calcular o período de uma função trigonométrica, o período dela é 2π sobre c. Então, esse período ele vai ser 2π. E aí, quem é c? C é quem está multiplicando a variável x. Então, quem está multiplicando a variável x aqui, ó, é esse cara aqui. Beleza? Então, esse daqui vai ficar 8π sobre 3. Beleza? E aí, o que é que vai acontecer? Ó, então eu vou cortar aqui, pi com pi, não é? Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Isso aqui vai ficar 1, isso aqui vai ficar 4, não é? E esse 3, né, vai ficar assim, só repetindo 1/4 sobre 3. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? O inverso da segunda seria 4/3, né? Então, 3/4. Beleza? Então, ó, achamos que o período que ela tem é de 3/4. Então, vê, se eu fosse achar a frequência seria 4/3. Beleza? Porque o período é o inverso da frequência. Tá bom? Aí vê, 4/3, não é? Só que isso seria por segundo. Então, vê, né, para cada segundo. Então, eu sei que em cada um segundo, né, ele faria isso. Só que se passaram quantos segundos? 60. Então, quantas vezes ele fez isso, né? Quem vai lembrar? Na frequência é o número de repetições que ele realizou, né? Dentro de a repetição de ciclos, né, que ele realizou. Então, vê, se está em segundos, né? Ele quer em minutos. Se eu sei que um segundo tem, ou um minuto tem 60 segundos, quantas vezes ele ia fazer isso? Seria multiplicar por 60, né? Seria 60 vezes o que aconteceu em cada segundo. Então, vou multiplicar aqui, ó, vai ficar 20, né? 20 é 20 vezes 4, 80. Então, é 80. E aí a gente sabe que, como ele falou aí, 80 batimentos por minuto, ela realmente vai estar correta. Beleza? Então, alternativa 1, correta. Temos que ver agora a alternativa 2, né? Diz que a pressão em T igual a 2 segundos é de 110 milímetros de mercúrio. Então, quando esse tempo for igual a 2, né? Então, deixa eu apagar aqui, apagar tudo isso aqui do período, né? Ó, então, se ele disse que o T é igual a 2, então vamos colocar aqui, ó, quando esse T aqui for 2, vai ficar o cosseno, quando tudo isso daqui for, vou pegar só o cosseno, tá? T sobre 3.
ele disse que quer saber quando ele for 2, né? Então aqui vai ficar assim, quando for 2, aqui vai ficar 3. E aí eu sei que isso daqui vai ser 16π sobre 3, tá bom? Então vamos analisar, vê. Eu sei que na função trigonométrica, a gente vai até quanto? A gente vai até 2π, né? Então, vê, ela completou esse ciclo. Ela deu uma volta completa. Como é que eu sei? Esse valor que a gente tem sendo dividir seria maior do que 2π, tá bom? Então, beleza. Vamos ver o quanto ele passou 2π? Seria 2π menos 16 sobre 3π. Fazendo aqui, opa, eu coloquei ao contrário, né? Porque teria que ser ao contrário, porque o 16π sobre 3 é maior, não é? Então, vou ver o quanto ele passou de 360. Se você quisesse trabalhar aqui com um ângulo, né? Se você quisesse trabalhar também com ângulo, pode ser também. Ficaria 16 vezes 180 sobre 3. Aí corta, corta, isso aqui fica 60, né? Se a gente fizesse 60 vezes 16, aí aqui vai ficar, eu vou fazer, é melhor fazer 6 vezes 16, né? Vai ficar 6 vezes 16. Isso daqui vai ficar 6, aqui vai ficar 9, né? Isso aqui vai 3, 960. Então, ele deu mais de uma volta, né? Ele deu uma volta, depois deu outra volta, então ele deu duas voltas, né? 320, eu colocava aqui 240. Se a gente for ver aqui, ó, essa diferença que a gente for fazer, a gente ia notar que ficaria 3 aqui embaixo, 16 π, então isso daqui ficaria menos 6π, isso daqui vai dar 10π sobre 3. Só que ele ainda realizou outra volta, não foi? Então ficaria 10π sobre 3. E aí, como ele realizou outra volta, vai ficar 3. Aqui vai ficar 10π menos 2π não, né? 6π. 6π. E isso aqui vai ficar 4 terços de π. Beleza? Se você notar, 4 terços de π, se aqui for 180, né? Cortava aqui, fica 60. Se multiplicar por 4, 240. Você nota que também chegaríamos no mesmo valor do ângulo. Tá bom? Então, vê. Quando ele é 240, quando ele é 240, o valor que a gente vai ter para o nosso cosseno, como é que a gente vai fazer para descobrir? Deixa eu ver se dá para fazer um ciclo trigonométrico aqui. Pequenininho. Eu vou fazer aqui rapidinho. Ó, então a gente tem um ciclo trigonométrico, ele está aqui, né? Então aqui ele é zero, aqui ele, ou ao contrário, né? O cosseno vale 1, né? Quando é 0 graus, quando ele é 90 graus, ele vale zero, quando ele é 180 graus, ele vale menos 1, quando ele é 270 graus, ele vale zero, né? Então, vê, o que é que eu sei a respeito desse evento? Se eu sei que ele está entre 180 e 270, ele faz parte do terceiro quadrante. Essa parte é uma parte negativa para o cosseno. Como é que eu sei? Ele está de menos 1 para zero? De menos 1 para zero são valores negativos. E para achar o valor correspondente, né, o ângulo correspondente dele, eu tenho que fazer o que ele passou de 180. Então, seria x menos 180. Então, 240 menos 180, ele é o equivalente ao ângulo de 60, só que negativo, né? Porque ele está numa região negativa dele. Então, o cosseno de 60, ele vale 1 sobre 2. Logo, o cosseno de 240 vai ser 1 sobre 2, só que negativo. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar 100 menos 20 vezes todo esse cosseno deu quanto? Deu menos 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Menos com menos vai ficar mais. 2 simplifica com 20 vai ficar 10. 10, 100 mais 10, não é? Vai ficar 110.
Então, a resposta aí que a gente teria para a questão seria que a alternativa 2 também está correta, não é? E a pressão que ele vai ter realmente então, vai ser de 110 milímetros de mercúrio, por isso está na letra B de bola, né? Beleza?